Irmãos, é um privilégio para nós nesta noite, mais uma vez, ouvir a palavra da nossa irmã missionária, Dona Elza Lindório. Para aqueles que não estiveram aqui pela manhã, ela está conosco desde ontem, falou ontem para as senhoras, falou hoje de manhã para a igreja e agora à noite também. Dona Elza, há mais de meio século, que é a missão que Jesus deu para ela, falar de Jesus para o povo. Na minha adolescência, eu dei muito trabalho a ela. O esposo dela foi meu pastor, foi quem fiz profissão de fé, foi quem me batizou, Ari Rios, na época era meu presbítero. Esse trabalho que a adolescente dá na igreja, ela e o esposo dela, que também era pastor, foi quem me segurou. Então eu sou muito grato a ela, ao reverendo Gedeon, por ter me suportado nas minhas atrapalhadas, como todo adolescente. Para mim é uma alegria muito grande revê-la, e desde já o nosso agradecimento em nome da igreja, do conselho, por ela ter feito realmente um sacrifício, ter vindo aqui, está com o braço doentinho, mas ela voa assim mesmo, e veio estar aqui conosco. Que Deus, Dona Elza, possa abençoar a senhora, Ronaldo, Rosana, e mais os 2 filhos que ela tem, que é pastores também. Tem uma filha, a mais velha dela também é missionária. É uma família de Deus, é uma família que Jesus escolheu para pregar o Evangelho. Chegou a hora da verdade. Pronto. O pastor Itamar inventa muita coisa, né? Irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Amém. É um prazer estar aqui com vocês mais esta vez aqui durante esse dia. E quero dizer que já estou com saudade, sentindo falta já de vocês. Amanhã, se Deus permitir, estarei voltando para casa. E ali também eu já tenho alguns compromissos em Recife durante esse mês, e que a bênção do Senhor possa estar sobre mim para que eu possa ministrar, e espero que a minha mão também vai ficar boa logo, logo, em nome de Jesus. Eu quero nesse momento aproveitar o ensejo antes de ler a palavra e agradecer de todo o coração a esta igreja, essa amada igreja. Meu marido nunca pastoreou essa igreja, mas essa igreja está no meu coração, como todas as igrejas que nós passamos no decorrer do nosso ministério. Então aqui eu sinto bem, sinto feliz, sinto alegre, sinto que estou no meio dos meus queridos irmãos mesmo, como se fosse assim, irmãos carnais. Nós sabemos que a nossa alegria, a nossa vontade é que nós vivamos juntos, porque a Bíblia diz que quão bom e agradável é viverem unidos irmãos. E quando a gente se identifica com uma igreja igual essa aqui, eu sempre tenho contato com o pastor Venâncio, com a Marina, e sempre com a doutora Idalina, sempre eu estou também tendo contato com ela. Então, eu quero assim deixar aqui a minha eterna gratidão por vocês, pelo carinho, pela recepção, por me tolerar aqui, né, falar muito para vocês, e que o Senhor abençoe e derrame sobre vocês a grande bênção do céu nesse final de ano. E que neste final de ano, novas decisões sejam tomadas nessa igreja, para que cada dia a igreja seja mais e mais santificada, que a igreja seja mais e mais uma igreja evangelizadora, para que o nome de Jesus seja glorificado aqui neste local, para a honra e glória de Jesus. Amém, amados? Nós vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa mensagem de hoje. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 1. E leremos de 9 até o verso 20. Apocalipse, capítulo 1. Diz o seguinte:
Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Quanto ao mistério, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém, amados? Jesus está aqui, aleluia, Ele está no meio da igreja. Amém, Jesus. Pai querido, nós te louvamos porque Tu estás presente conosco. Nós te adoramos, ó Pai, na beleza da Tua santidade, e glorificamos o Teu nome porque o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é aquele que reina para sempre, aquele que era, que é e que será eternamente. Por isso nós te damos graças, ó Pai, e te pedimos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar-nos nesta hora, com temor e tremor, Senhor, que cada vez que eu assumo a posição de falar em Teu nome, o meu coração treme, mas sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco e que a Tua palavra, ó Deus, será a palavra de Deus na minha boca, para que eu possa falar, ó Deus, não de mim mesma, mas que eu possa falar única e exclusivamente pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, abençoa a Tua igreja reunida agora. Ó Pai, santifica o Teu povo aqui, ó Deus. Ó Deus, edifica o coração de cada um. E que ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos de maneira diferente do que entramos. Que possamos ter a alegria do Senhor e que a alegria do Senhor seja a nossa força durante esta semana. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos que Tu fales conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos falar hoje sobre missões, porque a Marina me telefonou dizendo que eu ia falar sobre missões, mas ontem foi diferente, hoje de manhã também falei um pouco, mas nós hoje vamos falar sobre missões. E há um hino do nosso inário que diz assim: eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu, não foi ouro, nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Tanto foi o seu amor, que por mim assim mostraste, para remir meu cativeiro, tua vida não poupaste. Este é o verdadeiro amor, o amor que dá a vida por aqueles que não são nada como nós, mas Ele dá a sua vida por nós. A escrava resgatada, a igreja do Senhor Jesus, resgatada pelo sangue do Senhor Jesus. Amados, é uma alegria muito grande quando nós adentramos no templo e que nós sabemos que Deus está presente conosco, que Jesus Cristo está passeando no meio da igreja, que o Espírito Santo de Deus está com a mão pairada sobre as nossas cabeças, nos abençoando, nos dando a vitória, nos dando alegria. Obrigada. Nos dando paz e tranquilidade em nosso coração. Por isso, amados, eu quero dizer que como será que Ele está vendo a sua igreja aqui em Salvador, aqui no estado da Bahia,
em todos os estados do Brasil, no Brasil todo e em todo o mundo. Como Jesus está vendo a sua igreja? Nós estamos sabendo, amados, que a igreja foi comprada por alto preço. Aquele sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ele está no meio da igreja com os olhos penetrantes como chamas de fogo. Isso é muito importante nós sabermos que Jesus está no meio da igreja e os seus olhos como chama de fogo, ele está olhando para o mais íntimo dos nossos corações. Ele está penetrando, é como um raio-x muito profundo, penetrando lá no âmago da nossa alma, do nosso coração e vendo tudo aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, tudo aquilo ele está olhando para nós. João, ele estava ali na ilha de Pátimos por causa do evangelho, preso ali. Ele estava desterrado ali e ele ouviu uma grande voz, ele ouviu coisas maravilhosas e diz a palavra que ele voltou para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com veste talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Ele está vendo a sua igreja, como ele mesmo diz, eu conheço as suas obras. Ele está vendo a igreja, ele não está vendo apenas por fora, mas ele está vendo por dentro. Ele elogia nosso serviço que fazemos para ele, nosso esforço, mas também ele censura as nossas faltas, porque ele diz, tenho contra ti alguma coisa. Então nós precisamos saber que aquele que é o Senhor da igreja, aquele que morreu pela igreja, aquele que está intercedendo pela igreja, e aquele que vai voltar para a igreja e buscar a igreja, é este Senhor que cuida da sua igreja, e as portas do inferno nunca hão de prevalecer contra ela, para a glória de Deus. Sabemos que Jesus cuida da sua noiva, cuida da sua igreja. Ele nos faz também valiosas promessas. Ele faz um apelo de exortação dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós sabemos que ele elogia, ele censura as nossas faltas, ele faz promessas e ele nos faz esse apelo de exortação dizendo que é para nós usarmos os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco na igreja. Mas, amados, o maior desafio da igreja na nossa atualidade, o maior desafio que a igreja enfrenta nos dias de hoje e que vem enfrentando durante todo o tempo da igreja, é a salvação das almas sem Cristo nesse mundo tenebroso onde nós vivemos. Sabemos que há muitos pregadores da palavra, sabemos que há muitos missionários, sabemos que há muitas pessoas indo, mas sabemos também que nós muitas vezes temos negligenciado a palavra do Senhor no sentido de levá-la para fora das paredes do templo. Então nós sabemos que muitas vezes nós sentimos intimidado com a presença desse grande Golias que está à nossa frente. É o grande desafio da igreja. É a evangelização mundial. Às vezes nós pensamos, é tão grande esse Golias, é tão grande esse desafio que nós recuamos para as nossas tendas e nós nos acomodamos dentro do templo da igreja. Mas sabemos, amados, que talvez na esperança de que alguns irmãos mais corajosos, experimentados, ou que foram chamados para isso, façam o trabalho. Mas eu quero alertar a igreja nesta noite, a todos os irmãos, aqueles jovens, adolescentes, crianças, adultos, velhos, todos nós temos uma grande responsabilidade maior, que é de fazer missões, que é de pregar o evangelho a toda criatura. Não só os pastores, não só os missionários, não só aqueles que foram chamados, mas todo cristão é um missionário. Todo cristão é chamado para pregar o evangelho. Jesus deixou essa incumbência para nós. A responsabilidade maior são dos pastores e missionários? Não. A responsabilidade maior é de cada crente em Jesus Cristo. Eles são chamados
Os pastores missionários são chamados, assalariados, mas este não é o motivo de nós deixarmos somente com ele. Nós, como crentes, nós ganhamos o maior presente do mundo, que é a salvação em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos importar com aqueles que ainda não têm essa salvação e levar a palavra de Deus. Jesus deixou um plano para a sua igreja cumprir, e esse plano se chama missões. É o nosso grande desafio, missões. A igreja é a agência de Deus aqui na terra para cumprir o plano traçado por Deus e a ordem dada por Jesus, o Senhor da igreja. Jesus, ao deixar aqui esse mundo, ele nos deu uma ordem que é a evangelização de todos os povos da terra. E ele diz que o evangelho será pregado em todo o mundo e só aí então virá o fim. Então nós sabemos que a nossa responsabilidade é grande, porque Jesus espera que nós estejamos conscientes da pregação do evangelho, para que ele possa voltar para buscar a sua igreja. Às vezes nós temos saudades do dia que Jesus voltar. Nós pensamos, que dia que Jesus vai voltar, com aquele toque de trombeta, grande alarido, trazendo os santos e anjos com ele, para arrebatar o seu povo, para nos tirar desse mundo tenebroso. Mas nós não podemos ficar pedindo, dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus, se nós não estamos cumprindo aquilo que ele deixou para cumprir, para que ele possa voltar. Então é necessário que nós tenhamos essa conscientização de que, se eu quero que Jesus volte para a sua igreja, para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, então é necessário que eu fale com alguém, a qualquer pessoa, seu vizinho, no seu bairro, na sua cidade, em qualquer lugar, a evangelização de todos os povos da terra. E esta ordem para pregar o evangelho é dirigida a cada um de nós. Não podemos, de hipótese alguma, nos esquivar da nossa obrigação e responsabilidade. Nós sabemos, amados, que aqueles que vão, aqueles que enviam, aqueles que intercedem, aqueles que estão na retaguarda, segurando a corda. Então, missionário não é somente o que está no campo. Missionário não é somente aquele que vai, mas missionário é aquele que está aqui segurando a corda, aquele que está contribuindo, aquele que está orando, aquele que está intercedendo, aquele que está clamando a Deus pela salvação de todos os povos, onde há missionário, para que o evangelho do Senhor Jesus seja pregado cada dia mais. Nós sabemos que o mundo precisa de ser evangelizado, os perdidos precisam ser alcançados. Quando será que vamos nos envolver pessoalmente com missões? Quando será que a igreja quer envolver pessoalmente com missões? A igreja só vai se envolver com missões totalmente, integralmente, quando ela tiver uma visão de Deus. Porque a visão de Deus é maior do que o mundo. Qualquer visão menor do que o mundo está fora da visão de Deus. Quando a igreja tiver uma visão completa de Deus, então ela vai se envolver. Eu falo isso porque o profeta Isaías, ele estava no templo e ele teve uma visão. Naquela visão ele viu o Senhor clamando, quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? E Isaías, depois daquela visão, ele pôde abrir os seus lábios e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós sabemos que depois que nós temos uma visão da grande necessidade mundial, depois que nós temos uma visão da glória de Deus e daquilo que Deus está nos decretando para fazermos, aí nós não podemos mais parar, amados. Nós precisamos falar e nunca calar. A quem enviarei? Então nós temos que responder, eis-me aqui, envia-me a mim. E no final desta palestra, eu gostaria de ver muitos dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para qualquer lugar onde o Senhor quiser. Seja na África, na China, Japão, Coreia, onde o Senhor mandar. Seja entre os indígenas, seja aqui na cidade, mas eu estou aqui porque eu tive agora uma visão de Deus. Nós sabemos, irmãos, que se tivermos realmente essa visão, nós então perceberemos que a tarefa é nossa, e então nós envolveremos com missões.
Oraremos por missões, contribuiremos para missões, procuraremos conhecer as dificuldades dos missionários que enfrentam nos campos de trabalho e também estaremos intercedendo na brecha em favor daqueles que estão nos campos, muitas vezes passando dificuldades várias para pregar o Evangelho. Nós realmente importaremos com os perdidos e desejaremos que sejam salvos e alcançados pela misericórdia de Deus. Você se importa com os perdidos? Deus se importa. Importa muito. Depois de termos uma visão de Deus, os nossos olhos se abrirão para ver os campos que estão brancos para a ceifa. Jesus disse aos seus discípulos: vocês dizem que ainda há 4 meses para começar a ceifa. Porém eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos branquejam para a ceifa. A colheita está madura, precisando de ceifeiros para ceifar aqueles frutos maduros para o reino do Senhor Jesus. Por que devemos fazer missões? Porque é uma ordem de Jesus. Ordem de Jesus não é para ser, não é opcional. Não é para ser discutida, é para ser cumprida. E cada crente tem o dever de cumprir essa ordem e ganhar almas para Jesus Cristo. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele diz ainda: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Então nós sabemos que Ele nos deu também aquilo que Ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não ficou uma ilha, não ficou um local, não ficou uma mata, não ficou uma montanha. Onde existe uma alma, aí a igreja precisa ir para levar a mensagem de Deus, porque é uma missão global, é uma missão mundial, é uma missão onde todos necessitam, carecem da glória de Deus e precisam de salvação. É aí que a igreja tem que ir, em qualquer lugar que o Senhor mandar. O campo é o mundo. A ordem é clara e explícita. Em todo o mundo, em todas as nações, todas as etnias e dos confins da terra. Para pegarmos a todas as nações, precisamos sair das nossas fronteiras geográficas. Precisamos deixar todo o nosso preconceito racial e denominacional. Precisamos ir ao campo, precisamos ir em busca dos pecadores, sem nenhum preconceito racial, nem denominacional. Nós somos crentes, filhos de Deus, servos do Senhor. Todos temos a mesma função, seja de qualquer denominação, temos a mesma função que Jesus deu para a sua igreja, porque a igreja é um corpo. Seja qualquer denominação, nós somos membros do mesmo corpo e nós não precisamos sentir que a denominação pode ser uma barreira para nós não evangelizarmos. Meus amados, a igreja precisa envolver-se, a igreja precisa participar. Porque ela foi fundada aqui na terra com esta missão: evangelizar. A ordem é clara, a tarefa é urgente. Por quê? Porque muitos estão morrendo sem conhecer a Jesus, sem ouvir as boas novas da salvação, e Ele mesmo afirma em Mateus 7,3, dizendo: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Meus amados, Jesus estava preocupado com a porta larga, com a multidão que caminha a passos largos para o inferno. Muitos estão morrendo sem Cristo, sem salvação. Muitos estão morrendo sem ouvir, e eles não podem ouvir se alguém não for pregar para eles. E alguém não pode pregar se a igreja não enviá-lo. Então nós sabemos que a morte faz cessar todas as oportunidades. Então quando a pessoa morre, não temos mais a oportunidade de pregar o evangelho para aquela pessoa. Temos que fazer isso enquanto as pessoas estão vivas. Meus amados, há um folheto com o seguinte título: onde você passará a eternidade? Este folheto começa com uma estatística que faz tremer todos aqueles que se importam com a salvação dos perdidos. E eu pergunto mais uma vez: você se importa? Então é o seguinte:
morrem no mundo 40 milhões de pessoas por ano. 3.330.000 por mês, 109.000 por dia, 4.500 por hora e 75 pessoas morrem a cada minuto. Depois que eu comecei a falar aqui, já morreram muitas pessoas. E muitos estão partindo, neste momento, morrendo, centenas e milhares de pessoas e partindo para a eternidade, sem ter o conhecimento, na escuridão, sem saber o caminho por onde ir. Então, nós precisamos nos ater a esta verdade, que nós somos os mensageiros, nós somos a palavra da boca de Deus para levar a mensagem de Deus, e nós não podemos deixar de falar para esses que ainda não conhecem, perdidos para sempre, por toda a eternidade. Nunca mais vai ter uma oportunidade de ouvir falar de Jesus. Qual é a nossa participação e o que fazer, amados? Em Provérbios 24:11 nos ordena dizendo: livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que estão cambaleando, indo para serem mortos. Aqueles que morrem sem Cristo morrem duas vezes. Eles morrem fisicamente e espiritualmente. E nós que vamos morrer uma vez e termos a ressurreição, a salvação, a alegria, precisamos lembrar daqueles que não têm, para que nós possamos mostrar o caminho da salvação. A nossa obrigação é mostrar-lhes o caminho e conduzi-los a Deus, porque o Senhor vai nos pedir contas, amados. Veja a advertência para nós, crentes, filhos de Deus, servos de Jesus, igreja do Senhor Jesus. Em Ezequiel 3,18 diz: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. É pesado, amados. Muito pesado essa advertência que tem na palavra de Deus para nós. Ele diz ainda: mas se avisares ao perverso, ele não se converter, sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Você falou, cumpriu a sua obrigação, aquilo que Deus mandou você fazer, então nós sabemos que você está livre do sangue daquela pessoa. Nós sabemos que há um clamor muito grande. Pessoas morrendo cada dia, pessoas na escuridão, pessoas sendo atormentadas por espíritos malignos, pessoas idólatras, nós sabemos, muitos estão se perdendo, são cegos, não sabem o caminho, estão caindo nas garras de Satanás, que quer escravizá-los e oprimi-los para sempre. Há um hino evangélico que diz: eis os bilhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Ó, quem irá às novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador? Então, meus amados, nós possuímos hoje cerca de 12.000 povos espalhados pela terra que ainda não ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós possuímos 2.300.000.000 de pessoas que nada sabem, nada conhecem a respeito de Jesus. Eu lembro quando o Ronaldo chegou na África, que não havia ninguém ali, nunca havia nenhuma pessoa ouvido falar no nome de Jesus. E ele chegou ali e já havia as pessoas preparadas por Deus para receber a palavra de Deus. Mas o missionário foi, a igreja ficou orando, segurando as cordas, intercedendo, suplicando pela conversão daquele povo africano. E pela graça de Deus, estive lá em dezembro, nós pudemos ver com os nossos olhos, que eu contemplava somente na visão, quando eu orava por eles, aquela grande multidão louvando e bendizendo o nome do Senhor. Ali agora, quando não havia, em 1993, não havia uma pessoa que conhecesse o nome de Jesus. Hoje nós temos milhares lá, há 33 igrejas cheias de pessoas convertidas para a glória do Senhor. Há o Novo Testamento já traduzido para a língua deles. E há um homem chamado Dambá, que é um verdadeiro missionário, ele que distribui os Novos Testamentos. E sabe, irmãos, o que ele faz? Ele faz o seguinte: Ronaldo deixou uma moto com ele, dá ele um saláriozinho para ele distribuir os
Novos Testamentos, porque ele não pode mais trabalhar em casa, ele sai de aldeia em aldeia, ele vai até no Togo, em outro país, já tem igreja plantada no Togo, já tem igreja plantada em outro país, que ele vai de moto, enfrentando a poeira, ou a lama, ou a tempestade, ou o sol abrasador, mas ele sai, ele passa um mês fora de casa, distribuindo a palavra de Deus. E sabe como ele faz? Ele chega e lê a palavra de Deus para as pessoas. E depois, as pessoas que não sabem ler, ele ensina a palavra ele ensina a ler. Alfabetiza a pessoa. E ele só sai dali daquela casa quando aquelas pessoas já aprenderam a ler e já está lendo a palavra de Deus. Aí então ele entrega o Novo Testamento com esse compromisso. Você aprendeu para ler. E as pessoas vão se convertendo através daquele homem, aquele missionário fantástico ali, que não mede sacrifício para levar a palavra do Senhor. Meus amados, no noroeste africano ainda há 320 milhões que nunca ouviram falar de Jesus. Há 3.500 línguas, muitas ainda ágrafes, que não possuem nem João 3,16 em seu idioma. Mas há mais de 900 ilhas sem ter uma testemunha de Jesus. Há 870 povos em risco de extinção nos desertos, nas matas, nos penhascos, nas montanhas, nos vales, que nunca ouviram falar de Jesus. E estão morrendo e indo para a perdição sem a igreja ter chegado até ali. Aqui no Nordeste, bem pertinho de nós ali em Pernambuco, né? Nós temos uma cidade do interior de Pernambuco. Existe um grupo de pessoas que se reúnem todas as sextas-feiras no cemitério para fazer ritual ali, um ritual terrível ali no cemitério, e eles tiram a camisa e eles invocam ali e começam a chicotear os seus próprios corpos. Então ele vai sangrando, as suas camisas vão ficando sangrando mesmo. Então alguém descobriu esse ritual lá e o repórter foi lá e perguntou para eles: vocês açoitam seus corpos até sangrar? Quando o repórter filmou aquela cena ali e perguntou: por que vocês fazem isso? Não dói esses ferimentos todos? Sabe qual foi a resposta daqueles homens? Daquelas pessoas que estavam ali, escravizadas, batendo no seu próprio corpo, num cemitério. Eles disseram o seguinte: essas feridas doem muito, mas nós suportamos toda essa dor para que um dia sejamos felizes e possamos ganhar o céu através do nosso sofrimento. Meus amados, eles não sabem que alguém, aquele maravilhoso Jesus, já sofreu, já morreu por eles, que eles não precisam mais se sacrificar, que eles não precisam mais sangrar, que eles não precisam mais desses rituais, mas que somente aceitar Jesus no seu coração, receber Ele como seu Salvador, que eles vão ganhar o céu sem fazer essa barbaridade com seus corpos. Você se importa com eles? Então, se você não pode ir lá, vamos orar por eles, para que eles possam receber de Deus a palavra e que possam se converter dos seus maus caminhos. Nós sabemos que muitos dos nossos patrícios, aqui mesmo no Nordeste, sobem as escadarias de joelho, carregam pesadas cruzes e pedras fazendo penitências. Eles se curvam, eles adoram a entidades, pensando que eles estão fazendo uma coisa para a salvação das suas almas. Mas nós sabemos, irmãs, por que fazem isso, por que se autoflagelam, por quê? Porque não conhecem o amor de Deus, não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus. E amados, eu fico pensando assim, quando nós estamos nos regozijando, quando nós estamos nos alegrando uns com os outros dentro do templo, nós, a igreja de Jesus aqui, na alegria total, recebendo a bênção maior da salvação, da consagração, da santificação, e que as pessoas que estão se autoflagelando, sem ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho, eu fico pensando que Jesus passeia no meio da igreja com uma censura. Porque Ele elogia o que nós fazemos, mas Ele censura aquilo que a igreja ainda não está fazendo para cumprir a sua ordem que Ele deu. E nós sabemos que muitos estão sendo escravos de Satanás, vivem caminhando sem rumo, andando pela porta larga que vai direto para o inferno. E isso aqui na nossa Jerusalém,
na nossa Jerusalém, neste momento, aqui na cidade de Salvador, nesta capital maravilhosa e linda, neste momento está morrendo centenas de pessoas que nunca receberam Jesus em seu coração. Às vezes nunca ouviram falar, porque alguém nunca falou com essa pessoa. Então é necessário que nós saiamos da Jerusalém, porque Jesus diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A igreja precisa pregar o Evangelho. Todo cristão precisa ter isso em mente, que o Espírito Santo de Deus está nos dando poder, força, sabedoria, para usarmos na evangelização dos povos, porque Jesus veio aqui, foi para salvar todas as pessoas que crêem em seu sacrifício. Nós sabemos, amados, que de forma pessoal, nos lugares onde vivemos, na nossa Jerusalém, nós temos uma grande responsabilidade com a nossa Jerusalém aqui. Nós precisamos falar, precisamos pregar. Também de forma itinerante, quando vamos a algum lugar, ou mesmo a alguma viagem missionária na Judéia e na Samaria. Mas temos também uma constante preocupação através da oração e da contribuição para outros irem até os confins da terra em todo o mundo. O campo é o mundo e a visão de Deus é para o mundo inteiro. Não para um local, não para Jerusalém só, não para Samaria ou Judéia, mas para o mundo em geral. Deus se preocupa com a salvação universal de todos os povos. Jesus estava preocupado, amados, quando ele disse todo mundo, toda criatura e toda nação. Há uma carência universal. Onde quer que esteja uma pessoa, aí está uma boa justificativa para fazer missões. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A nossa oração é para que a igreja do Senhor Jesus, comprometida, comprada por alto preço, preço de sangue, se conscientizem da ordem de Jesus para ir, porque essa ordem ainda não foi suspensa. Ela só vai ser suspensa quando essa igreja for arrebatada. Então nós sabemos que a ordem ainda continua. E muitos pecadores continuam se debatendo no escuro, no desespero, na escravidão moral e espiritual. É o clamor do sangue, o clamor dos oprimidos, o clamor dos escravos de Satanás, o clamor dos feridos, o clamor daqueles que se debatem sem a presença do Senhor em seus corações. E nós, amados, que temos feito? Temos sido testemunhas, temos importado com eles. Como a igreja tem reagido diante desse grande desafio? Você, criança, adolescente, jovem, mulher, homem, novo ou já mais idoso, você tem uma obrigação para cumprir na evangelização da sua casa, do seu vizinho, dos seus parentes, dos seus amigos, e na sua Jerusalém você pode fazer muito. Como a igreja tem reagido a esse desafio? A Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Nós somos a boca de Deus no mundo. Precisamos falar. O nosso silêncio é pecaminoso. Precisamos combater o mal e avisar aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Nós precisamos avisar. O Senhor Jesus apareceu a Paulo, e quando ele estava em Corinto, em uma visão, e disse para Paulo, Paulo, eu estou contigo, não temas, pelo contrário, você fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E agora Jesus está falando também com a igreja aqui da Bahia. Fala e não te cale, igreja de Jesus Cristo, porque tem muita gente aqui nessa cidade que ainda não veio para a igreja, ainda não converteu, ainda não aceitou, recebeu Jesus no seu coração. Então a igreja precisa se colocar em marcha para levar a palavra de Deus. Uma vez eu estava pregando em uma cidade, em Patinga, lá em Minas Gerais, e eu falava naquela igreja que se nós nos
dispormos a pregar o Evangelho, que Deus vai nos mostrar. Às vezes a gente não precisa nem sair de casa, a pessoa vem em casa querendo saber de Jesus. Eu fiz um desafio à igreja, falei na hora da escola dominical, e falei, vamos fazer o seguinte, vamos orar aqui, e cada irmão vai sair de 2 em 2. Entra numa rua, um entra numa casa, outro entra em outra. E você vai ver quantas pessoas carentes, quantas pessoas escravizadas, quantas pessoas sem salvação, quantas pessoas que não conhecem Jesus. E de noite aqui nós vamos ter um relatório daquilo que vocês vão fazer. E nós, amados, eles levaram a sério aquele desafio. E eles saíram à tarde, de 2 em 2. Um entrava numa casa do lado da rua, o outro entrava na outra. E à noite eles chegaram alegres, como aqueles discípulos chegaram falando com Jesus. Até os demônios nos submetem. E eles viram gente endemoniada. Eles viram gente doente. Eles viram gente ferida. Eles viram gente magoada. Eles viram gente drogada. Eles viram pessoas de toda a qualidade. E eles tiveram a oportunidade de falar de Jesus, e a igreja ficou radiante, porque nós precisamos falar. Fala e não te cales. Eu tenho muita gente nessa cidade. Sabe por quê, amados? Se nós calarmos, o que acontece? As pedras clamarão. E eu fico triste quando eu vejo as pedras clamarem. Fico triste. Às vezes a gente vê aquela grande multidão, né? Nas procissões, ou mesmo nos shows, né, do Padre Marcelo, Rose, de outros, eles falam de Jesus, mas adoram a Maria. Nós vemos, né, também, muitos falam de Jesus, mas adoram a Allan Kardec. Então, são as pedras que estão clamando, querendo clamar, mas eles não têm o conhecimento da verdade. Mas a igreja do Senhor Jesus é a igreja preparada, comprada pelo sangue de Jesus, que está preparada para levar essa mensagem, porque nós conhecemos, não de ouvir falar, nós conhecemos porque nós já recebemos de graça essa salvação em Cristo Jesus. E é necessário que nós transmitamos para aqueles que ainda não conhecem. Você tem ido? Se você não pode ou não quer ir, você pode enviar, contribuir para aqueles que estão indo. Se você não pode ir, não pode contribuir, não pode enviar, você pode interceder. Onde você se encaixa neste desafio? Nós sabemos que aquele que trabalha, aquele que contribui, aquele que ora, ele é missionário da mesma maneira do que aquele que vai. Cada cristão precisa envolver-se com missões, precisa alcançar os que não são alcançados, precisa cumprir a ordem de Jesus. Nós sabemos, amado, que Paulo, ele teve uma visão em Trode, e na sua visão ele viu um varão macedônio que estava em pé e rogava, passa em Macedônia e ajuda-nos. Meus amados, é o clamor dos perdidos. Quantas cidades, quantos povoados, quantos lugares o clamor de alguém querendo que alguém passe lá para ajudar. Meus amados, eu tenho uma experiência muito triste que mexeu com a minha alma profundamente e lendo esse texto, sempre me identifico com aquele macedônio que pedia a Paulo, passa na Macedônia e nos ajuda. Em 1982, meu marido pastoreava a igreja de Nova Venécia e nós ficamos ali durante 7 anos. Então, toda terça-feira, nós saíamos para evangelizar. A Sociedade Auxiliadora Feminina tinha aquele grupinho, né, que a gente chamava o grupinho do pé da cruz. Então, aquele grupinho saía para evangelizar. E nós evangelizávamos, visitava também as sócias da SAF que estavam faltosas, visitavam aquelas que estavam doentes, e visitavam os hospitais. E então, nessa terça-feira, nós saímos para visitar uma irmã que estava enferma. E nós visitamos várias pessoas. Este dia, nós saímos sem carro. Todo mundo subiu o morro para visitar, mas todo mundo a pé. Fomos conversando, batendo papo, já à tarde. Então, ali nós visitamos várias irmãs que estavam doentes, outras estavam faltosas na SAF, na igreja. Visitamos, e quando o sol já ia se pondo, nós tínhamos uma reunião da SAF na igreja naquele dia. Era uma reunião de departamento, onde as mulheres teriam que levar bolo, biscoito, essas coisas que crente gosta, né? Nas reuniões.
que é um povinho que come, né? O crente. Então, nós pensamos, gente, vamos embora, o sol já está se pondo e 7 horas começa a reunião. Nós começamos a descer aquele morro e aí uma mulher estava do outro lado, numa casinha, bem simplesinha mesmo, uma casinha construída só de barro. E aquela mulher gritou para nós, passa aqui na minha casa também. Aí eu falei, gente, vamos lá. Aí todo mundo, de jeito nenhum, dona Ilza, na próxima terça a gente vem, porque agora é tarde e nós vamos para a reunião e tem que fazer as coisas ainda. Eu falei, então faça o seguinte, deixa só uma irmã comigo e as outras vão. Não, de jeito nenhum, não vou deixar a senhora para trás não, a gente está sem carro, se tivesse de carro a gente podia passar. Aí nós fomos aproximando, ela disse, passa aqui na minha casa, vem falar comigo também. Aí eu falei, gente, eu não posso deixar de atender o pedido dessa mulher. É um pedido igual a Paulo viu o Macedônio pedindo, passa na minha casa e me ajuda, passa na minha cidade e me ajuda. Então elas disseram, não, mas nós não vamos não. Na próxima terça-feira, dona, nós voltamos aqui para falar com a senhora. Ela falou, que pena. E nós fomos embora. Eu fui com o coração tão apertado, que aquela reunião departamental para mim, com aquelas festinhas, aquelas coisas tudo, não teve o mínimo de sentido. Eu só ficava pensando naquela mulher. E passou a semana e na próxima terça-feira nós voltamos lá. E a primeira casa que nós fomos foi a casa daquela mulher. Chegamos ali, batemos e ninguém atendeu. Aí veio uma vizinha e eu perguntei, a pessoa que mora nessa casa, não está aqui na casa não? Ela disse, não, ela foi sepultada ontem. Meus irmãos, aquilo para mim foi uma lição tão grande na minha vida, para nunca deixar uma oportunidade perdida mais. Eu não falei mais nada, nós voltamos e descemos o morro, aquilo para mim parecia assim, aquela mulher foi sepultada, ela pediu, nós não passamos, mas nós fomos fazer uma social, uma departamental, coisas boas, maravilhosas, que agradam o coração de Deus, mas não é a prioridade do reino de Deus. As nossas reuniões são boas e agradáveis, mas depois que nós tivermos feito aquilo que Deus mandou nós fazer, que é pregar o evangelho a toda criatura. Isso é que é muito importante. Eu lembro desse episódio e eu tremo por dentro, assim pensando naquela oportunidade que nós perdemos. Precisamos pregar porque o nosso tempo é limitado. A tarefa é urgente, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Por isso precisamos enfrentar esse grande desafio. Precisamos trabalhar mais, orar mais, planejar menos e agir mais. Às vezes nós planejamos para o ano inteiro. Planejamos e apresentamos nossa agenda a Deus. Deus, o Senhor aprova? Não, é necessário que nós perguntemos ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça durante esse ano? O que o Senhor quer que eu faça agora, nesse mês? Então o Senhor vai falar para nós e nós vamos sair e apresentar o plano que Deus nos deu para as pessoas. E o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso plano, porque o coração do homem traça os planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Isso é muito importante, amados. Precisamos trabalhar mais, orar mais e planejar menos. Muitas vezes nós ocupamos o nosso tempo com muitas coisas boas, mas sabemos que não é a prioridade do reino de Deus. Às vezes também o nosso silêncio, a nossa negligência, o nosso comodismo, nós deixamos muitas oportunidades passar, até mesmo dentro da igreja. Às vezes entra um visitante, nós não olhamos, nós não procuramos saber se ele é uma pessoa que já é crente ou não, para falar alguma coisa com ele. Mas nós sabemos também, irmãos, que a igreja, ela é responsável pela evangelização. A igreja é responsável pela obra missionária. Havia um pastor que ele pastoreava aquela igreja há muitos anos. E aquela igreja antes era uma igreja missionária, uma igreja que pregava, uma igreja que mandava, enviava missionários. Depois deu uma decadência geral naquela igreja e ela começou a deixar de enviar missionários, deixou de contribuir para missões, deixou de falar sobre a evangelização do mundo. E aquele pastor ficou muito triste e disse, olha, acho que eu vou deixar essa igreja. E todo mundo, mas pastor, você não pode deixar a igreja. Ele disse, sabe por quê? Porque essa igreja está morta espiritualmente. Ela está se definhando porque a missão da igreja não está sendo cumprida. Então, ele resolveu, eu vou ficar, mas eu vou fazer uma coisa bem radical.
E ele chamou um pintor e disse para aquele pintor: olha, pinta para mim um quadro grande de uma igreja morta, que eu vou botar lá no púlpito na frente, para todo crente olhar e ver a igreja morta. Então, o rapaz saiu e pintou. No sábado seguinte, o rapaz chegou com aquele quadro e entregou para o pastor. Ele abriu, olhou e disse: mas não foi isso que eu te pedi. Eu te pedi uma igreja morta. Uma igreja morta que eu quero, pintada, que é para as pessoas dessa igreja se avivar novamente. Ele disse: não, pastor, essa igreja é uma igreja morta. Ele disse: não, essa igreja é um prédio maravilhoso, com a mobília tão linda, com tudo cheia de gente. Não pode, não é essa a igreja que eu queria. Ele disse: mas o senhor olha, lá naquele cantinho da pintura, que tem um quadro, tem um cofre, um gasofilaço escrito Missões, ele está coberto de telha de aranhas, porque nunca mais botou uma contribuição naquele gasofilaço para missões. Aí ele entendeu que a missão da igreja era missões, era o desafio, continuando, fazendo missões. E ele botou aquele quadro ali, e então, a igreja novamente tomou posição, porque nem contribuir, ele pintou as teias de aranha, cobrindo aquele cofre, cobrindo aquele gasofilácio. Então a igreja estava morta, porque não se importava com missões. Nós sabemos, amado, que Isaías, no capítulo 61, que foi lido aqui hoje, Jesus, ele tomou aquele livro, e ele leu, quando ele saiu do deserto, quando ele foi tentado, que ele chegou na sinagoga, ele abriu o rolo e ele leu o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Esta é a missão da igreja que o Senhor Jesus deixou. A igreja muitas vezes tem declarado através do cântico, dizendo que o Espírito de Deus está aqui, cooperando em nossos corações. Isso é uma verdade, o Espírito de Deus está aqui e Ele opera mesmo em nossos corações. Mas o cântico continua dizendo: trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Então ele começa dizendo: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Devia ser assim mesmo, amado, que o Espírito de Deus está aqui pronto para curar os quebrantados, libertar os algemados, tirar os cativos da prisão, arrancar das garras de Satanás. Mas muitas vezes nós estamos dormindo espiritualmente e a igreja está passando por dificuldades porque não está pregando o Evangelho. Será a realidade o que nós cantamos muitas vezes? Os doentes são sarados, os cativos são libertos, os oprimidos são livres. Então vamos ater para que nós possamos fazer aquilo que nós cantamos realmente, como tem acontecido aqui na sua igreja, aqui na nossa igreja, nesta igreja do Senhor Jesus. Você tem usado a autoridade conferida por Jesus aos seus discípulos para libertar, para curar? Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele disse: eu vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. O Senhor nos tem enviado para pregar as boas novas, como cordeiro enviado para o meio de lobos. Quantos dos nossos irmãos estão morrendo, estão sendo decapitados, estão sendo presos, torturados, estão sendo mortos, estão sendo torturados por causa do Evangelho, para não pregar o Evangelho, e eles estão pregando. Nós somos enviados para o meio de lobos, como cordeiros, mas é necessário que nós estejamos prontos para ir e para até morrer, se preciso for, na pregação do Evangelho da paz. Porque Jesus morreu por nós e também nós precisamos, se preciso for, oferecer a nossa vida em sacrifício para levar a palavra de Deus, mesmo sem as pessoas aceitarem a nossa pregação. E ele continuou dizendo para os discípulos: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Ele deu esta ordem: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graças recebestes, de graças dai.
Meus amados, a função da igreja é pregar o evangelho, é curar os enfermos de alma e de coração, é ressuscitar aqueles mortos que estão mortos, andando ambulante aí, espiritualmente estão mortos, porque não conhecem nada a respeito da vida eterna em Cristo Jesus. Eles estão perambulando pelas ruas da cidade, sem conhecimento de Deus vivo e Salvador. Eles estão mortos espiritualmente. É necessário que eles sejam ressuscitados com o poder do Espírito Santo para ter uma vida de fé, uma vida de amor e uma vida abençoada, onde o Senhor estará levando ele para a salvação. Expelir os demônios, quantos endemoniados que tem na nossa cidade, em todos os lugares onde nós vamos. Então, nós sabemos purificar os leprosos, orar pelos enfermos. Então, às vezes a gente ora e o enfermo não é curado, mas nós entregamos segundo a vontade de Deus. E certa vez eu estava ministrando numa igreja em Sobrado, perto de Nanuque, é perto de Montanha. Então, naquela igreja ali, uma igrejinha pequena, nós fomos ali e estava ministrando. E depois que terminou a ministração, um presbítero me chamou para ir à casa de uma mulher que estava doente, uma moça que estava enferma. E eu fui, chegando ali naquela casa, ele me falou, ela está com câncer, um tumor maligno, e já está em casa para morrer, está em fase terminal desse câncer. Então, eu ajoelhei ali e orei por aquela moça e pedi ao Senhor, segundo a sua vontade, que Ele fizesse a cura completa, e fui embora. Nunca mais ouvi falar. 6 anos depois, teve uma reunião, eu já morava em Vitória do Espírito Santo, teve uma reunião na igreja, e os pastores os presbíteros daquela região foram ali naquele congresso, naquele encontro. Então, um homem foi à frente e deu um testemunho que eu fiquei assim, boquiaberta. Ele disse, eu hoje sou um homem de oração, porque Dona Eusa me ensinou a orar. Eu disse, mas meu Deus, eu nunca ensinei esse homem a orar. Quem será esse homem? Eu fiquei preocupada. Ele disse, e orar de joelho, porque eu chamei ela para ir fazer uma oração para uma moça que estava cancerosa, e chegou lá, ela ajoelhou, eu fiquei com vergonha, ajoelhei também. E daí para cá, eu nunca mais ajoelhei em pé, eu nunca mais orei em pé. Eu ajoelho para orar, porque a Dona Eusa me ensinou. Eu fiquei assim, levando. Ele falou, e sabe, irmã, a senhora teve a notícia daquela moça? Eu disse, não. Ela foi curada naquela semana mesmo, para a honra e glória do nome do Senhor. É uma pessoa crente hoje, está lá, vivendo a palavra de Deus, vivendo o evangelho. Aquela oração Deus ouviu, Deus colocou a sua mão, Deus curou, porque era da vontade do Senhor curar aquela pessoa. E às vezes, amados, nós temos medo. Nós temos medo de impor as mãos e orar por uma pessoa enferma, orar por alguém que está praticamente morrendo, medo de não acontecer nada e nós ficarmos envergonhados. Mas o poder não é meu e não é seu, amados. O poder é do Senhor Jesus. Ele cura quem Ele quer, na hora que Ele quer, aonde Ele quer, em qualquer lugar. Ele pode curar, e Ele cura ainda nos dias de hoje, porque eu tenho testemunho disso. Muitas curas eu já recebi das mãos do Senhor na minha vida e na vida da minha família. E de muitas outras pessoas que nós temos orado. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expelir os demônios, porque nós recebemos de graça e de graça nós precisamos dar. Libertar e realizar a obra do Senhor, é necessário que tenhamos uma vida, irmão, de santidade ao Senhor. O Senhor não usa vasos sujos, cheios de impureza. Quando a nossa vida está cheia de pecado ou de coisas que desagradam o coração de Deus, que o Espírito Santo de Deus se entristece dentro de nós, então nós não podemos ousar levantar a voz e nem a mão para orar por aqueles que necessitam de salvação ou de cura espiritual ou física. Se você quer cumprir a ordem de Jesus, procure santificar-se, procure ter uma vida consagrada ao Senhor, viver na presença do nosso Deus de maneira santa, sendo controlada totalmente pelo Espírito Santo do Senhor. Então você pode ver que os cativos serão libertos do poder das trevas e o nome de Jesus vai ser glorificado. A palavra de Deus nos diz, santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amados,
uma igreja queria enviar um casal de missionários, dois missionários e uma moça para uma tribo na África. E naquela tribo ali, aquele casal, aqueles rapazes e moças estavam se preparando há muito tempo. Então a igreja fez todos os preparativos, preparou o salário e tudo, e comprou as passagens, e eles viajaram para aquela aldeia distante na África. Aqueles missionários ficaram ali meses e meses, e eles pregavam o evangelho naquela aldeia, e pregavam, mas ninguém se convertia. Então eles um dia reuniu aquela grande multidão lá para ouvir a palavra que eles estavam pregando. E depois, quando ele desafiava lá, dizia o seguinte: olha, nós temos um Deus poderoso, temos um Deus que cura, temos um Deus que liberta, temos um Deus que faz isso, Deus que faz aquilo. Então o ancião lá daquela aldeia pediu a palavra e disse o seguinte: olha, se vocês têm um Deus desse jeito, então eu quero esse Deus, mas primeiro ele tem que me mostrar que ele é poderoso mesmo. Vocês têm esse poder? Ele disse, nós temos o poder de Deus. Então ele disse, falou com as pessoas, então traga o velho lá. Eles trouxeram um velho que tinha aquela doença que a pessoa envelhece rapidamente, estava numa esteira, eles trouxeram e colocaram lá no meio daquela multidão, e falou com eles: agora então vocês peçam o seu Deus Todo-Poderoso para curar. Se curar, essa aldeia todinha vai servir a Jesus. Não vai ficar um aqui que não vai servir a Jesus. E aqueles homens foram desafiados e oraram. E oraram, e oraram, e oraram. E nada aconteceu. Então eles foram vaiados ali, dizendo: está vendo? Esse Deus que você serve, que você diz que é todo poderoso, não tem poder não. Mas eles foram para casa, arrumaram a mala e voltaram para a sua igreja. Tristes, abatidos, cabisbaixos, e deram um relatório naquela igreja disso que havia acontecido. Então perguntaram: mas como foi que aconteceu? Eles disseram: porque nós estávamos vivendo ali uma vida suja. Todo mundo daquela igreja: não, eu vou para outra igreja, aquela coisa toda. O pastor disse: não, mas vamos orar. E ele começou uma reunião de oração naquela igreja para santificação do povo de Deus naquele local. Mas ia pouquíssimas pessoas. Mas o zelador da igreja, ele ia toda manhã orar com o pastor, mesmo que não tivesse ninguém, os dois oravam. E eles oraram 1 ano. E depois de 1 ano, então Deus falou com aquele pastor que ele ia enviar o zelador para a África. E ele disse: mas o zelador, Senhor? O zelador. Ele chamou o zelador e falou com ele: olha, você vai para a África pregar o evangelho lá. Ele disse: eu estou pronto, eis-me aqui, eu vou mesmo. O que é que precisa? Precisa a passagem, precisa do seu visto, precisa... E eles providenciaram, e aquele homem, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, partiu quase analfabeto, quase não sabia falar a língua portuguesa, quanto mais falar daquela língua lá. Mas ele foi enviado no poder de Deus, com a sua vida em santidade ao Senhor. E chegou lá, ele disse: agora nós vamos pregar. E começou a pregar, a multidão reuniu novamente, e ele começou a pregar, e pregou e falou: nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que é maravilhoso, um Deus que faz todas as coisas, que criou o céu e a terra, um Deus que pode sarar, curar as feridas das pessoas em qualquer lugar. Então aquele ancião disse: então traga o velho. O velho veio novamente, né? Traga o velho. Trouxeram o velho, colocaram naquela esteira, lá no meio da multidão. E naquela hora, o Espírito Santo de Deus se derramou naquele servo de Deus ali. E ele orou no poder do Espírito Santo, e o homem ficou curado na hora e levantou completamente curado para a glória de Deus. E toda aquela aldeia se rendeu aos pés de Jesus. E ele voltou para casa, apenas um homem, mas um homem cheio do poder do Espírito Santo. Um homem que tinha o coração limpo, que tinha as mãos limpas diante de Deus. Foi ali com uma missão específica, e Deus o abençoou, e Deus lhe deu vitória, porque o nome de Jesus foi glorificado ali, mas porque ele estava com as mãos limpas diante do Senhor. Meus amados,
Temos sido testemunhas, temos ouvido o clamor dos povos, ou simplesmente estamos ocupados demais, acomodados demais para ouvir esse clamor? Você tem enfrentado este grande desafio ou tem recuado para a sua tenda? Quantas almas você já levou a Cristo esse ano? 1, 2, 10, não sei, não responde para mim. Eu também tenho que dar essa resposta, é para Deus. Nos primeiros séculos do cristianismo não havia belos e majestosos templos, mas não havia tantas inovações como nós temos nos dias de hoje, muitas inovações, muitas igrejas, mas havia realmente um grupo de homens e mulheres corajosos, comprometidos, envolvidos na obra missionária, cujo objetivo era apenas um: cumprir a ordem de Jesus. Este é o nosso desafio. Nós sabemos que eles percorriam de cidade em cidade, iam de aldeia em aldeia, andando pelas estradas poeirentas, até ali anunciavam as boas novas de salvação. E à medida que a palavra era sendo anunciada, muitos se entregavam a Jesus, e diz a palavra que o Senhor acrescentava dia após dia aqueles que iam sendo salvos. A palavra de Deus é muito clara quando diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, é a maior glória do cristianismo, do cristão, quando nós andamos chorando, pregando a palavra de Deus, sofrendo muitas vezes, e voltamos trazendo os feixes prontos para a ceifa. É uma coisa maravilhosa, e a Bíblia diz que os pés são formosos daqueles que anunciam as obras de Deus. Aqueles que faz ouvir a paz, que anuncia a salvação em Sião. O teu Deus reina. Este é o grito dos atalaias, é o grito de aviso aos que ainda não conhecem a Deus vivo e verdadeiro. Cristo, o grito de aviso aos que vivem sem esperança no mundo. É um grito de aviso aos que se debatem nas garras sujas de Satanás, escravizados pelo álcool, pelas drogas, pelo sexo, pela idolatria, pelo poder, amarrados, oprimidos pelo espiritismo, pela macumba, pelos crimes, pelas mentiras de Satanás, pelo ocultismo. O atalaia não pode ficar calado, precisa avisar, precisa arrancar do poder das trevas e mostrar-lhe a luz de Jesus, dizendo: Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo é ontem, hoje e será eternamente. Ele pode lhe dar uma nova vida. O desafio é grande, é limitado e urgente o nosso tempo, e a tarefa é urgente. Fala e não te cales. Eis que eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Foi Cristo que abriu, o inimigo não fecha. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. Fala e não te cales. Toma uma posição durante essa semana. Esta semana eu preciso falar de Jesus para alguém. Fale e você vai ver o resultado maravilhoso que vai acontecer na sua vida. A palavra de Deus nos ensina dizendo lá em Eclesiastes 11:6: semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É hora de responder ao apelo incessante do Senhor: quem irá por nós? A quem enviarei? Você está sendo chamado por Deus, já teve uma visão de Deus? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então este é o apelo dos perdidos e o clamor das almas que não conhecem Jesus. Então, há um hino que diz: você não se importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo? Deixa que no juízo eles venham a dizer: a mim não falaram de Cristo. Nós sabemos, amados, que o Senhor tem colocado diante de nós uma porta aberta. Nós precisamos falar de Cristo. Vamos buscar a ovelha que desgarrada e trazê-la para o aprisco do Senhor. Vamos agonizar na presença do nosso Deus em oração intercessória. Vamos lutar noites de batalhas, de lamento e de clamor. E vamos ver manhã de bênção e de vitória para a glória do Senhor Jesus. Fala e não te cales. O sangue do ímpio eu requererei da tua mão. Vós sereis minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Tome essa posição diante do Senhor e faça um compromisso de ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus. E agora, amado, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. E vamos ler de 9 a 10 para terminar
esta mensagem vinda de Deus para nós. Apocalipse 7, 9 a 10 diz o seguinte: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amados, esta é a grande multidão, continua com sua Bíblia aberta, esta é a grande multidão dos remidos do Senhor, todas as nações, de todos os povos, de toda a terra, em pé diante do trono do Cordeiro, trajando vestiduras brancas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos e clamando em alta voz, dizendo: aleluia e glória a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Nós podemos sentir e ver naquele dia que vai haver uma grande alegria, aquela multidão batendo palmas, cantando, acenando a mão e dizendo: Jesus, eu te amo, eu te glorifico. É a visão dos glorificados, daqueles que vão gozar a eternidade com Jesus. E eu, pela graça de Jesus, estarei lá, e você também, eu sei que estará. Mas também, amados, aquela multidão alegre, vestida de branco e com tanta alegria no coração, haverá uma outra multidão que não tem vestiduras brancas, não estão com palma nas mãos, e é a grande multidão dos perdidos que também estarão de pé diante do Cordeiro. Olhar triste, apagado, nenhuma expressão de alegria, nenhum sorriso nos lábios, e nos perguntarão com certeza, com aquela voz triste e cortante: por que você não me falou de Jesus? Eu morei perto de você, eu trabalhei com você, eu andei com você, eu fiz caminhada com você, você não me falou de Jesus. Por que você não me falou de Jesus? Qual a resposta que vamos dar, amados? Qual a desculpa que vamos ter? Você não se importa com eles, mas eu sei que Deus se importa. Você está satisfeito com o cristianismo que está vivendo? Eu não estou satisfeita com o meu cristianismo que eu estou vivendo. Eu quero viver um cristianismo melhor, mais autêntico, um cristianismo onde Cristo é primeiro em tudo na minha vida. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem irmão, não tem bens, não tem nada, mas que Cristo seja tudo em todos, para que nós possamos viver na presença do Senhor e ver Jesus Cristo sendo glorificado na vida daqueles que nós vamos falar. Você está pronto para ir? Está pronto para entregar seu filho, sua filha, para Jesus, usá-lo e levá-lo para onde Ele quiser, até os confins da terra, até para ser morto, se for possível? Irmãos, se obedecermos à ordem de Jesus ao chegarmos nos céus, além de todas as belezas, de todas as alegrias que Jesus nos proporcionará, ainda teremos a grande alegria de ver alguém dizer para nós: obrigada, porque você me falou de Jesus. Muito obrigada porque eu estou aqui e você me mostrou o caminho. Obrigado porque você se importou comigo. Vamos falar enquanto há tempo. A porta ainda está aberta. Tome uma decisão e coloque-se diante do Senhor agora dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O desafio é grande, a tarefa é urgente, os perdidos são muitos, os trabalhadores são poucos. Vamos colocar as mãos no arado e não olhar para trás. Que o Senhor nos ajude e nos capacite a realizar essa obra com muita oração, com muita dedicação e santificação nas nossas vidas. E se você santificar e se colocar na presença do Senhor, amanhã mesmo Deus vai te mostrar alguém para você falar, e aquela pessoa vai receber Jesus do seu coração. Você quer esse desafio, quer enfrentar esse desafio? Jovens, qualquer pessoa que está aqui pode enfrentar esse desafio e Deus não vai te deixar envergonhado. A minha oração é aquele hino que diz: mostra-me um pecador, ensina-me como falar. Amigos meus perdidos são, tem dele precisão. Poucos que buscá-los vão, poucos sabem orar. Ó Senhor, ajuda-me, um pecador
pecador ganhar. Este vai ser o seu galardão. Jesus virá trazendo a recompensa para aqueles que trabalharam no serviço do Rei Jesus, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Venâncio que ele agora ore, e se ele quiser fazer um apelo para aqueles que se decidirem a ir, ou enviar, ou contribuir, ou orar, ou na sua Jerusalém, quiser fazer parte desta grande multidão, pregando o Evangelho, que seja agora para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos orar, amados.